Enem 2018, uma questão de cinética química. O sulfeto de mercúrio 2 foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como vermilion, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Aventou-se a hipótese de que o vermilion seja decomposto sob a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada por íon cloreto presente na umidade do ar. Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermilion e aí temos 5 alternativas. Olha, essa questão ficou muito tranquila, porque ele diz aí, primeiro que o sulfeto de mercúrio 2 tem uma coloração vermelha. Vamos ver qual é a fórmula química desse sal, que é o sulfeto de mercúrio 2. O mercúrio pode ser o mercúrio 1 e o mercúrio 2. O mercúrio 2 é o mercúrio 2+, o sulfeto é o S2-. Quando as cargas são iguais, simplesmente a gente cancela, e aí o sulfeto de mercúrio 2 é o HGS, que pertence à função química sal, é um sal. E aí ele diz que esse sulfeto de mercúrio 2, que é um sal que tem a coloração vermelha, sob a ação da luz, daí em algumas pinturas que são clássicas, é proibido fotografar, porque vai proporcionar que esse processo ocorra, e na presença de íons cloreto, que estão presentes na umidade do ar e vão atuar como catalisador, ele deixou muito claro, o cloreto atua como catalisador dessa reação. E aí ele ainda diz que há a produção de mercúrio metálico. Na temperatura ambiente, mercúrio é líquido. Então, a produção de mercúrio metálico e enxofre sólido, perdendo a coloração vermelha que tinha o sulfeto de mercúrio. Então, logicamente, isso vai causar grandes prejuízos estéticos para aquela pintura, ok? Ora, se ele falou que o cloreto atua como catalisador, isso é uma questão de cinética química. Vamos lembrar como é que atuam os catalisadores. Coloquei aqui um diagrama de entalpia, entalpia em quilojoules versus sentido da reação. Vamos imaginar que essa reação, ou que uma reação qualquer, só a nível de exemplo, seja uma reação exotérmica. Esse gráfico representa uma reação exotérmica. Como é que eu sei disso? Porque está aqui a entalpia dos reagentes, aqui nós temos os reagentes, está aqui a entalpia dos produtos, aqui nós temos os produtos, e a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Então, com certeza, essa reação ocorre liberando energia. Esse diagrama de entalpia é um diagrama de uma reação exotérmica. A entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes, o ΔH seria negativo. Nós temos aqui ó, o complexo ativado. Para os reagentes se converterem em produtos, seguindo o caminho com o pincel azul, com o pincel preto, desculpem, que é a reação sem catalisador, nós temos aqui no pico da onda o complexo ativado, também chamado de estado de transição. O complexo ativado é a estrutura de mais alta energia de uma reação. Para os reagentes se converterem em produtos, primeiro ele precisa se converter em complexo ativado. Por isso que a energia de colisão dos reagentes tem que igualar ou superar a energia de ativação sem catalisador, que vai dos reagentes até o complexo ativado. Então, essa reação sem catalisador, ela tem uma energia de ativação representada aqui por esse EA. Quando a gente coloca um catalisador, o que é que o catalisador faz? Ele propõe um novo mecanismo para a reação. Se for uma catálise homogênea, o catalisador reage com o reagente, fazendo com que aquela reação, que geralmente ocorria em uma etapa, passe a ocorrer em 2 ou mais etapas. Aqui, de modo simplificado, eu estou representando agora, pelo caminho azul, a reação com o catalisador. Foi o que o catalisador fez. Ó. Ele diminuiu a energia do complexo ativado. Nós temos agora um novo complexo ativado. Aqui está simplificado, porque geralmente a reação passa agora com o catalisador a ter 2 ou mais energias de ativação, só que energias de ativação bem menores
do que a energia de ativação sem catalisador, porque ele propõe um mecanismo agora em etapas, onde cada uma dessas etapas tem uma energia de ativação muito menor do que a energia de ativação sem catalisador. Esse gráfico é um gráfico simplificado, apenas para mostrar que a energia de ativação com catalisador, que eu chamei de EA', é bem menor do que a energia de ativação com catalisador. Então, o que é que o catalisador faz? Ele diminui a energia do complexo ativado, consequentemente, diminui a energia de ativação da reação. Como ele diminui a energia de ativação da reação, ele aumenta a velocidade da reação. Então, o catalisador, ele aumenta a velocidade da reação. É lógico que é muito mais fácil a reação acontecer pelo caminho azul do que pelo caminho preto. Então, o catalisador diminui a energia do complexo ativado, diminui a energia de ativação da reação, consequentemente, aumenta a velocidade da reação. O que é que o catalisador não faz? O catalisador não altera a entalpia dos reagentes, o catalisador não altera a entalpia dos produtos, consequentemente, o catalisador não altera o ΔH da reação. Muito importante saber também o que o catalisador não faz. Ele não altera a entalpia dos reagentes, não altera a entalpia dos produtos, consequentemente, não altera o ΔH. Quando a gente está estudando equilíbrio químico, a gente vê outra coisa que o catalisador não faz. Ele também não desloca o equilíbrio. Por que que o catalisador não desloca o equilíbrio químico? Porque ele diminui a energia de ativação numa mesma quantidade, tanto para a reação direta quanto para a reação inversa. Então, se for uma reação reversível que entra em equilíbrio, o catalisador aumenta igualmente a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Com isso, o catalisador não desloca o equilíbrio químico, ok? Quando a gente está estudando a matéria de equilíbrio químico, a gente acrescenta ainda essa informação em relação àquelas que a gente já aprende na cinética. Então, pronto. Se é um catalisador, a questão ficou muito fácil. Ele diminui a energia de ativação, consequentemente, aumenta a velocidade da reação. Vamos procurar qual é o item correto que vai nos mostrar aí nos itens. Item A, reagindo como agente oxidante. O catalisador está reagindo como agente oxidante. Isso não procede. Item B, deslocando o equilíbrio químico. Acabei de dizer que o catalisador não desloca o equilíbrio químico, porque ele aumenta igualmente a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Item C, diminuindo a energia de ativação. Na minha prova de referência, prova rosa, o item C de casa é o item correto. O catalisador diminui a energia de ativação da reação. Item D, precipitando cloreto de mercúrio. Ele diz na questão que há a formação de mercúrio metálico. É o mercúrio metálico, mercúrio líquido na temperatura ambiente, e não cloreto de mercúrio. Item F, absorvendo a energia da luz visível. Também não procede. Então, uma questão relativamente fácil, porque ele disse claramente no enunciado que o cloreto atuava como catalisador da reação, consequentemente diminuindo a energia de ativação da reação e aumentando a sua velocidade. Item marcado, item C.